e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. Levanta-te, dispõe, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Quem precisa levantar? Talvez quem está caído, ou quem está dormindo, ou quem está acamado. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já tomamos um tombo, e um tombo talvez feio. Quantos aqui já tomaram tombo? A maioria, né? Vai a Dona Terezinha, vamos Dona Terezinha. Dona Terezinha é a rainha dos tombos, né, Dona Terezinha? Então, muitas vezes a gente sofre alguma queda, é tão difícil a gente levantar sozinho. Eu lembro quando eu era, não vou dizer pequeno, que ainda sou, quando eu era menor, né? Eu lembro que um dos meus irmãos, o Ademir, ele saiu da nossa casa e foi na outra rua, que era a casa da minha avó. Não lembro o que ele foi fazer. Eu sei que era um dia que estava chuvoso e na volta ele caiu no tombo. E esse tombo causou 13 pontos no joelho dele. E alguém foi lá em casa, chamou o pai para ir socorrer o menino que tinha caído e tinha cortado o joelho, né? Então eu lembro do sofrimento. Quanto tempo ele ficou com a perna enfaixada por causa do joelho, por causa daqueles pontos, sofrendo para poder se recuperar desse tombo. E muitas vezes na nossa caminhada nós também sofremos alguns tombos que é difícil até você se recuperar. Se você não tiver auxílio, como que você vai conseguir se recuperar? Mas vamos trazer um pouquinho para o nosso lado espiritual. A nossa realidade é essa. Então, quando nós vemos que muitos tombos na nossa vida, a dificuldade que nós temos depois para nos recuperar. Por isso que a palavra de Deus fala: cuidado quem está em pé, para que não caia. Deus está nos orientando e nos falando: gente, não é porque você está em pé que você está firme. Quanto maior a altura, maior o tombo. E talvez, quanto maior esse tombo, mais danos pode causar na tua caminhada. E Jesus, ele quer transformar a nossa vida, ele quer fazer com que a gente possa viver uma vida diferente. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, a palavra de Deus fala: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, toda tentação, toda dificuldade que nós vamos enfrentar na nossa caminhada, Deus vai estar provendo uma forma de liberdade, uma forma de auxílio para que a gente, ou uma forma de livramento, que a gente possa estar se recuperando. Talvez você nesse momento pode estar em pé, glória a Deus por isso, né? Mas nós temos que estar, ou ter muito cuidado, para a gente não se distrair. E as distrações, o que o mundo proporciona, o que as situações proporcionam na nossa vida, são distrações que podem gerar uma grande dificuldade, que pode gerar um tombo, e muitas vezes esse tombo pode gerar uma lesão grave na nossa vida. E essa lesão grave não seria uma lesão física, mas uma lesão talvez de quebra de relacionamentos, quebra de intimidade como casal. Muitas vezes esse tombo pode gerar uma dificuldade muito grande na nossa caminhada. Mas o salmista, no Salmo 37, ele fala: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz.
Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, quando a gente tem essa confiança em Deus, quando nós conseguimos viver essa nossa vida arraigada nas promessas de Deus, aí nós conseguimos ser vitoriosos, porque Deus tem uma promessa para quem está apegado nele, para quem está arraigado, mesmo que você possa vacilar. Deus está pronto para te abençoar. Deus, ele tem esse cuidado especial. No livro de Apocalipse, Deus traz uma palavra muito forte para uma igreja. Lá no capítulo 2, ele fala para aquela igreja, ele chega e fala: lembra-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o meu candelabro do lugar dele. O que Deus estava falando? Se a gente olha um pouquinho antes, no capítulo anterior, Deus, primeiro, ele elogia essa igreja. Ele fala que reconhece as obras dessa igreja, mas ele chega e fala para a igreja: lembrem-se de onde vocês caíram. Não é porque era, vamos usar a igreja, nós como pessoas, Deus nos conhece desde o início, e ele fala para a gente: não é porque você hoje está demonstrando que é uma pessoa forte, que você também já não foi fraco. Então lembre onde você caiu, lembre, persevere, busque um tratamento na área que te levou a cair, para que isso não cause mais dor na tua vida. Ele fala para que nós temos que reconhecer a queda como um ponto de restauração na nossa caminhada. Todos que caem, quando levantam, eles querem ser restaurados do tombo. Então, quando nós caímos, nós temos que entender que nós temos que buscar saber aonde foi, o que me levou a falhar. Quando eu consigo fazer essa leitura, eu vou sempre tentar evitar falhar. Eu vou sempre tentar fazer diferente do que eu estava fazendo, para não cair novamente nos mesmos erros. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu matava, eu não vou matar mais, porque eu não posso reincidir no mesmo erro. Cuidado! Então, quando eu não faço essa leitura, quando eu não entendo e não busco entender o porquê eu caí, eu fico sempre oscilando, porque eu sempre vou estar passivo a erros. Mas a palavra de Deus fala que a maior dificuldade, ou o que me leva a cair, geralmente é nos momentos de crise. Provérbios, no capítulo 17, versículo 22, a palavra fala assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O espírito abatido faz secar os ossos. Há algum tempo eu estava vendo uma reportagem, sobre como é que nasce uma girafa. Alguém já viu alguma reportagem sobre o nascimento de uma girafa? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. A girafa, quando nasce, a mãe é muito alta, Então a girafa, para nascer, ela cai de uma altura aproximadamente de 2 metros, quando ela é gerada. A mãe não se abaixa para gerar como os outros animais, ela gera em pé. Então a girafa, ela cai de uma altura mais ou menos de uns 2 metros, e quando ela cai no chão, a mãe, ela vai, chega e começa a empurrar esse filhote de girafa para que ele levante. Parece meio irônico, Depois de dar um tombo no filho para nascer, vai e faz com que aquele filho levante de uma vez. É diferente do cachorro, do gato, que nasce, o gatinho, o cachorro vai lá, lambe o bichinho, Os outros animais, eu já vi bezerro nascendo também, mas a girafa é bem impressionante. Por que ela faz isso? Ela quer com que o seu filhote levante de uma vez, para quê? Para evitar os ataques dos outros animais. Então, ela caiu e imediatamente vai fazer com que levante para evitar os predadores. E na nossa caminhada também tem que ser assim. Muitas vezes nós levamos alguns tombos
E o que Deus quer fazer? Deus quer fazer com que a gente levante para evitar os predadores, para evitar a concupiscência, para evitar com que o inimigo se utilize dessa nossa falha para nos derrubar. Deus, Ele faz como uma girafa. Se você caiu, Ele vai lá imediatamente para tentar te levantar, para evitar com que o inimigo continue usando essa tua queda para te levar mais para baixo. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele quer sempre nos abençoar. Então Ele não quer que o inimigo nos devore. Ele tem prazer em nos abençoar. Nós não podemos ficar parados, preocupados com os traumas. Nós temos que levantar, temos que ter atitude. Nós não podemos ficar ali nos queixando, né? Porque agora está doendo, agora como é que eu vou fazer? Nós temos que ter atitudes sábias. Então o nascimento de uma girafa, ele é dramático. Mas o que Deus quer fazer com tudo isso? Ele quer fazer com que a gente tenha entendimento que todo trauma que nós possamos passar em Jesus, nós encontramos o antídoto, o remédio para curar esses traumas. Em Jesus nós encontramos tudo isso. Então, no momento de crise, no momento de dificuldade, a palavra de Deus fala: clama a mim, clama a mim e eu responder-te-ei. Então é nesses momentos que nós temos que lembrar aonde eu estou centrado, para onde eu quero ir, o que eu estou vivendo, como que eu estou vivendo. Nós temos que entender que nós devemos ser capazes, mesmo nas nossas limitações, de levantar o chão. Muitas vezes nós usamos como desculpa: porque quando a gente está caído, vem um, vem outro, em vez de dar uma palavra de fortalecimento, vem e quer pisar em cima ainda, né? Quantas vezes você já viu alguém caído, né? Ainda mais uma pessoa alcoolizada, né? Passa alguém ali, é mais fácil dar um chute do que tentar ajudar a levantar. E muitas vezes nas nossas quedas, quando eu falo em queda, vamos pensar na questão do pecado, das falhas. Então muitas vezes nas nossas falhas, as pessoas podem olhar para nós e falar: mas esse cara já é reincidente, esse cara vive caído, então vou deixar mais uma vez. Mas muitas vezes nós estamos precisando de alguém que chegue e faça como Jesus fez, nos tomar pela mão direita e nos levantar, nos pôr em pé. E é nesses momentos que nós conseguimos entender e reconhecer quem é soberano na nossa vida. Então, no meio da crise, não entre em crise, não se desespere, confie em Deus, que Ele é maior e Ele é soberano. E é nesses momentos que nós vamos ver a ação de Deus na vida das pessoas. Não é porque você hoje está firme que você não pode falhar em algum lugar. Não é porque hoje que você está achando que está bem alicerçado na rocha, que talvez possa vir uma tempestade e mexer, abalar com a tua estrutura. Mas Deus está pronto para te firmar. Então a melhor coisa é evitar a queda. Mas se você não conseguir evitar, lembre de clamar a Deus, que Ele sim está pronto para te abençoar e jamais vai desamparar. Deus jamais vai desamparar, porque Ele mesmo fala: uma mãe pode até esquecer o seu filho, mas eu jamais esquecerei os meus. E quando Deus fala alguma coisa, a gente, é promessa para a nossa vida. Não são palavras jogadas ao vento. Não é como uma flecha lançada que tem que procurar o alvo. E a palavra de Deus é promessa para a nossa vida. Então nós temos que entender que nas promessas de Deus nós somos mais que vencedores. E muitas vezes a consequência do nosso pecado, eu domingo passado falei sobre o filho pródigo, né? Então é um texto que ilustra muito bem essa consequência. Mas a partir do momento lá
lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 18, né? O filho estava perdido, aí ele lembra que podia encontrar uma restauração. E no versículo 18 do capítulo 15 de Lucas, ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. O reconhecimento da falha. Aí ele continua falando no texto, né? Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me trate como um dos teus escravos. Reconheceu que falhou, chegou e clamou: Pai, eu pequei. O pecado não confessado, ele traz dentro de nós um perigo muito grande. Ele traz uma morte espiritual. Quando você não confessa o que você tem falhado, você está eminente, caminhando para uma morte espiritual. Está ali, está visível. Mas quando você reconhece a tua falha, quando você confessa ao Senhor, com certeza Deus tem prazer em nos ajudar. Nós não podemos viver a nossa vida no meio de confusão. Nós precisamos ter um castelo forte. Quem é esse castelo forte? É Jesus Cristo. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso cuidador, o nosso ajudador, e Ele tem prazer em nos auxiliar em todo o tempo. O inimigo, ele está sempre à espreita, né? Ou ele está ligado para poder nos levar. Ele está ali, ó, pronto para ver, esperando você falhar, para poder dizer que você não é justo, que você não é digno. Qual é a sensação quando a gente falha? Quando você tem alguma tarefa para cumprir e você falha, primeira sensação que vem na nossa mente é: eu sabia que eu não era digno de cumprir tal tarefa. Tantas outras pessoas eram muito mais dignas do que eu. Mas se você recebeu essa tarefa, se Deus te delegou uma tarefa, vai até o fim. As pessoas que não tentam são as mais frustradas do que aquelas pessoas que tentam e muitas vezes falham. Falharam porque tentaram. Mas aqueles que não tentam nunca vão saber se iam falhar ou iam conseguir cumprir a tarefa. E qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa função que Deus deixou? Apenas de submissão. Ele nos chamou para ser submisso, para amar. E quando a gente não está amando dessa forma, quando a gente esquece esse princípio, nós estamos falhando. Mas muitas vezes as decepções, as feridas que causam na nossa caminhada, ou por causa das nossas quedas, elas mexem muito no emocional do ser humano. E o emocional do homem é muito frágil. O homem, ele age muitas vezes pela razão. E quando isso causa uma queda, ele fica com o emocional abalado. E é justamente que nesses momentos, né, eu ouço de manhã, muitas vezes a rádio, né? Aí eu ouço pessoas pedindo música, aí fico conversando com o locutor, né? As pessoas são vazias, elas têm necessidade de estar falando. Eu vejo muitas pessoas falando, o locutor pergunta: o que você está fazendo hoje? Eu estou com depressão, eu estou em casa, não posso fazer nada. As pessoas parecem que têm prazer em contar que estão mal. Elas têm prazer em dizer: eu estou abatida, né? A minha alma está abatida, está cansada, já não tenho mais força, né? Eu estou me desfazendo, estou morrendo aos poucos. É difícil você ouvir alguém falando: nossa, eu estou feliz, né? Amanheci bem, eu estou muito feliz porque eu tenho vida. Você vê sempre as pessoas se lamentando, as pessoas reclamando.
porque o emocional do ser humano está abalado. Existem muitas feridas que não foram curadas. Até hoje, se eu olhar no joelho do meu irmão, existe uma cicatriz bem grande. Marcas que ficaram, mas a ferida não dói mais. Aquilo não dói mais, porque foi tratado. E na nossa vida nós precisamos de tratamento. Nas quedas, quando nós levantamos, talvez essa queda pode deixar marca? Pode. Mas aquela marca não tem mais que causar sofrimento na tua vida. Aquilo não pode mais causar dor, porque foi tratado. E muitas vezes essas situações acabam nos lançando novamente ao chão. Talvez a perda de um emprego, problemas familiares, uma decepção amorosa. Muitas vezes são coisas que acabam nos lançando no buraco. Aí sim, eu fico abatido, fico sem força, mas Deus, Ele fala para que a gente tenha bom ânimo, boa vontade de mudar. Mas tem pessoas que parecem que estão tão fracas, que não tem mais força, ou procuram se esconder no meio da dificuldade, e não tem força de se levantar. Mas Deus quer nos transformar. Essas situações têm que gerar em nós uma atitude de renovo. Lá em Isaías, versículo 43, capítulo 43, versículo 19, a palavra de Deus fala: eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios num lugar árido. Deus quer nos abençoar, mas muitas vezes eu não quero ser abençoado. Muitas vezes eu quero ficar reclamando, questionando, chorando, me lamentando, porque enquanto eu estou me lamentando, existem pessoas me dando atenção, existem pessoas me passando a mão, fazendo um carinho. Mas muitas vezes, quando eu estou forte, aí muitas vezes eu me torno uma pessoa que me considero como uma pessoa inabalável. Aí ninguém chega perto. Mas nos momentos de dificuldades eu estou mais frágil. E é no momento da angústia que muitas vezes nós procuramos a Deus. É nesses momentos difíceis que nós vamos clamar a Deus. E Jesus fala para nós que o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos levantar. E se necessário for, Ele vai nos ressuscitar dos mortos. Por quê? Porque Ele tem prazer em habitar num coração puro. Ele tem prazer em habitar num coração que seja temente a Ele. Deus tem esse prazer em nos abençoar. Mas muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade. Nós muitas vezes estamos como aquele homem. Lá no livro de João conta a história de um paralítico há 38 anos, que estava paralítico e estava ali do lado do tanque, esperando que o anjo do Senhor descesse, mexesse as águas e alguém tivesse misericórdia dele e jogasse ele dentro d'água, que o primeiro que fosse lançado seria curado. Muitas vezes nós ficamos esperando que alguém venha ter misericórdia, não queremos ter atitudes. Mas Jesus fala para a gente: o que está acontecendo com você? Você pode conseguir, porque Deus quer te abençoar. E o que aconteceu com esse homem lá no tanque de Betesda? Jesus chega e questiona ele e fala para ele: o que aconteceu com você? O que você está esperando? Olha, eu estou aqui há tanto tempo, estou esperando para que quando o anjo do Senhor desça e mova as águas, alguém tenha misericórdia de mim e coloque na água. E o que Jesus faz com aquele homem? Jesus fala para ele: levanta e anda.
Nós precisamos estar prontos para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos estar prontos para deixar que Deus mova a água dentro de nós. Nós temos que buscar essas atitudes. Nós temos que buscar no Senhor. Levante-se, pegue sua cama e ande. E imediatamente aquele homem deu um pulo e foi curado. Pegou a cama e começou a andar. Nas nossas quedas, nós precisamos ter essa confiança que Jesus é o centro, que Jesus ele está pronto para curar as nossas feridas, que Jesus está pronto para nos abençoar. Ele está dizendo: estou abrindo um caminho no deserto, estou enviando água para um lugar seco. Mas você tem que ter a atitude de entrar nessa água. Você tem que ter essa atitude de querer mudar de vida. Você tem que ter a atitude de buscar Jesus. Mas muitas vezes nós ficamos esperando. Muitas vezes nós ficamos ou somos consumidos pelas nossas emoções. Por quê? Porque nós não estamos com os nossos olhos fitos ou fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós esquecemos que Ele está pronto para nos abençoar. Mas eu tenho que ter uma atitude. Ouvir a voz do Senhor, levante e ande. É muito mais fácil eu ficar aqui, esperando por socorro. Mas quando Jesus quer, Ele te mostra que Ele é o socorro sempre presente, que Ele é quem pode te restaurar, que Ele pode curar todas as tuas feridas. Como o filho pródigo estava perdido, mas ele lembra: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Mesmo que seja difícil, nós precisamos tomar uma posição. Para você ser curado, você precisa tomar uma posição. Se você está enfermo em casa, o que você faz? Eu vou ao médico. Tem que ser uma decisão, tem que ser uma posição. Eu vou ao médico, porque eu estou precisando de um remédio para poder melhorar. Mas se você ficar deitado em casa esperando que algum médico, por osmose, vai ter uma revelação que você está precisando, que ele vai lá te levar um remédio, você vai continuar deitado, sofrendo. Mas quando nós entendemos que quando clamamos, Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, para nos abençoar, para ter essa atitude de falar: olha, eu estou com você. O coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido, ele faz secar os teus ossos, ele te atrofia. Então nós temos que tomar uma posição para onde nós queremos ir. Até aqui está difícil? Está. Pode piorar. Mas quando eu clamo a Deus, quando eu entendo que Ele é o autor e consumador da minha fé, eu consigo caminhar com os olhos firmes em Cristo, com passos fortes, num terreno firme, onde eu sei que eu não vou ser abalado. Quando eu olho e vejo naquela igreja de Apocalipse, Deus falando para ela: lembre-se de aonde você caiu, para que você não venha mais cometer esses erros. Lembre o que te faz pecar. A palavra de Deus fala: se o teu olho te faz pecar, arranque. Se tua mão te faz pecar, corte fora. É melhor você entrar no céu sem o olho do que ir com os dois para o inferno. Não literalmente que você vai fazer isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Não sair daqui, vamos cortar o braço, tirar o dizer: o pastor que falou, né? Mas o que Deus está falando, tome uma posição. Não use isso como desculpa. Mas as pessoas fazem com que eu peque. Não, mas às vezes não é bom. Então, na hora de levantar, lembre quem pode te abençoar. Se não se arrepender,
tirarei de ti o candelabro do lugar dele. Se você não se arrepender, Deus não vai te abençoar. Deus quer que você se arrependa. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus quer atitude do Senhor. Deus quer que nós tenhamos atitudes para que Ele possa nos abençoar. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. É isso que Deus quer fazer com a gente. Põe-te em pé. Por que você sofre tanto? Hoje mesmo o Senhor Ele quer tirar você do chão. Ele quer te tirar disso que você está vivendo, que você está preso, que você está amarrado. É hora da gente ouvir a voz do Senhor e ter uma atitude de se levantar. O que nós estamos esperando que não tomamos essa posição? Vamos parar de reclamar. Vamos começar a clamar. Em vez de reclamar, clamar a Deus, que com certeza Ele quer nos abençoar. De louvor, vamos cantar mais uma música. Aquele paralítico que estava deitado, Jesus, ao vê-lo ali, se compadeceu. E quando nós estamos fracos, com certeza Ele se compadece de nós, porque não existe um Deus tão grande como o nosso. Não existe um Deus que possa fazer tanto por nós como nós somos. Vamos cantar. Todos
do lado daquele tanque. Mas ele tomou uma decisão. Ele optou não ficar mais no chão. Ele optou em crer em Jesus. Eu quero dizer com isso que existe um poder tremendo na palavra de Deus. Existe algo sobrenatural na ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, em nos levantar. E Ele tem esse prazer. Mesmo que esse levantar ele implique na nossa vida, ou seja um processo. Muitas pessoas acham que é do dia para a noite, mas muitas vezes é um processo. É um processo que Deus está trabalhando na nossa vida. Mas nós temos que ser perseverantes. Sabemos que é fundamental que a gente tome uma decisão, e essa decisão tem que ser de fé. Mesmo que esse processo demore, a nossa perseverança vai fazer com que sejamos abençoados. Para aquele paralítico foi imediato, ele levantou. Mas a gente vê que na vida de muitas pessoas é uma caminhada. Mas Deus tem esse poder de restaurar. Quero te desafiar nesta manhã. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu sei por que você veio aqui. Porque é bom estar na presença do Senhor. Porque isso é agradável. Mas eu quero te desafiar. Se você talvez está passando por esse processo de poder permanecer em pé, eu quero te chamar aqui na frente para a gente orar por você. Para que realmente Deus possa ser quem esteja no controle da tua vida. Que realmente, mesmo no meio de falhas, quando somos perseverantes, nós reconhecemos o que acabamos de cantar. Quão grande é o meu Deus! Ele pode fazer tudo. Ele tem prazer em ajudar na nossa caminhada. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, reconhecemos a tua soberania como Deus, como Senhor, como Criador, como Deus onipotente, onisciente, onipresente na nossa caminhada. Sabemos que tu és grande. Não existe nada no céu, nada na terra, nada nas profundezas que seja maior do que o teu poder, do que a tua ação na vida do teu servo. Por isso, Pai, nesta manhã, onde a tua palavra nos exorta, levante, tome uma posição. Isso que nós cremos. Eu quero, Senhor, estar abençoando a vida dessas pessoas que estão aqui na frente. Tu sabes, Senhor, o que cada um necessita, o que cada um precisa. Mas tomaram uma posição de obediência, de fé, e vieram, Senhor, atender o clamor do teu servo. Por isso, Pai, esteja, Senhor, restaurando a vida dessas pessoas, trabalhando, Senhor, lá no mais íntimo, no mais profundo sentimento, Pai, esteja restaurando. Tu és o doador da vida e somente Tu tens o poder de restauração. Mas nós, Senhor, como Teus servos, como filhos, como ministro do Teu Evangelho, nós queremos abençoar a vida desta igreja, dessas pessoas que estão humilhadas na Tua presença, mas é uma humilhação de submissão. É muito melhor nos prostrarmos na Tua presença, que é muito mais fácil de levantar. Por isso, Pai, toma agora a vida de cada um que está aqui e transforma, Senhor, restaura. Que haja, Senhor, um verdadeiro quebrantamento. Que nesse processo de restauração, que aquelas marcas não façam mais com que eu sofra, mas sim eu seja abençoado em todo o tempo. Por isso, Pai, quão grande